Irmãos, hoje eu vou pedir licença aos irmãos e não vou falar sobre o que eu estava planejando falar. Acho que o que eu estava planejando falar, eu vou fazer igual ao Henrique, vou dar uma pausa em 3 João e o que eu iria falar hoje, vou falar no domingo. Mas eu queria hoje comentar sobre o que nós falamos na semana passada, que a epístola de Paulo aos Filipenses é a epístola da alegria. O apóstolo Paulo fala frequentemente sobre a alegria nessa epístola. E nós, na semana passada, falamos que só quem pode compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo ali é quem conhece, não é, uma doutrina na qual vai fazer hoje o exame, né? Dona Rosiane, nossa irmã Rosiane, ela existe uma doutrina que eu costumo dizer assim, na qual as chamadas doutrinas da graça estão mergulhadas, encharcadas como esponjas, não é isso? As nossas 5 doutrinas da graça, elas estão mergulhadas nessa doutrina e sugam essa doutrina como se fossem esponjas. Então essa doutrina é a doutrina da soberania de Deus, não é? E eu sempre peço aos irmãos da classe de novos membros que guardem, né, o Karine, que guardem uma frase, né, o Rômulo, uma frase que resume a doutrina da soberania de Deus. Qual é essa afirmação, Rômulo? Isso. Isso. Essa doutrina, essa frase resume a doutrina da soberania de Deus. Deus tem o direito absoluto de governar as suas criaturas. Quais são as suas criaturas? Anjos, demônios, homens, animais. E a gente poderia dizer até a sua criação, não é isso? E de dispor de tudo aquilo que ele criou, de todos nós, da forma como lhe apraz. Ele tem esse direito absoluto. E nós também decoramos uma frase que é a frase do catecismo que pergunta quais são as obras da providência de Deus. E as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e de governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. E todas as ações delas. Então, somente quem se encharcou com essa doutrina é que vai ser capaz de entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né, aos filipenses. Por que isso, irmãos? Porque nós vemos o mundo e vemos o mundo extremamente mergulhado no caos, digamos assim, na brutalidade. E eu gostaria de ler para os irmãos a gente faz um revezamento, eu faço parte do corpo diretor da FITREF. Todo mundo sabe o que é a FITREF, né? Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Foi o primeiro seminário, ao que eu sei, que usou a internet como forma de ensino, né, dentro do nosso contexto. Foram vários irmãos que foram missionários aqui no Brasil, da Igreja Reformada, da Igreja Presbiteriana, e que já ficaram velhos, e se aposentaram, voltaram para os seus respectivos países, Holanda, Canadá, Estados Unidos, e eles não quiseram cair na inatividade, eles fundaram esse seminário pela internet, né? E cada domingo um diretor é responsável por fazer uma meditação para a comunidade da FITREF, né, que são os professores e os alunos. E me coube fazer domingo passado, e eu vou ler aqui para os irmãos o que eu escrevi. Queridos irmãos reformados, este carioca que vos escreve, ou desculpe, esse carioca vos escreve, sob o impacto
de dois acontecimentos. Um muito de perto, a operação contra os narcotraficantes, que trouxe o caos ao Rio de Janeiro, e os massacres brutais que os muçulmanos estão perpetrando na Nigéria e no Sudão. Não sei quantos irmãos têm acompanhado, às vezes eu posto no meu status, não sei quantos veem o meu status, mas uma coisa que me chocou muito, dentre as coisas que me chocaram, de vídeos que me enviaram, dos muçulmanos matando os cristãos a esmo, não sei quantos viram, eles entraram, né, num hospital na região de Darfur e mataram todos os 450 funcionários, médicos, enfermeiros, pacientes, homens, mulheres, crianças. Mataram a esmo indiscriminadamente e filmaram isso com alegria, rindo, né? Dando tiros nas pernas, vendo as pessoas sofrerem, e rindo, se alegrando. E uma cena que me chocou muito essa semana foi de uma mãe com 3 filhos pequenininhos no colo, uma menina no colo, 2 garotos, 2 menininhos pequenininhos, né? Assim, a gente vê a pobreza, o sofrimento, a aflição daquela mãe olhando para cima. A gente não vê quem está ali, mas eles engatilhando a arma e ela levando um tiro cada vez, levando um susto cada vez que engatilha a arma, ela leva um susto e matam a mãe e os 3 filhos, né? Então, assim, coisas absolutamente chocantes. E eu lembrei de um grande homem, o Paulo Ronay, não sei quantos já ouviram falar nele. Ele era um judeu húngaro e é interessante, ele escreveu um livro, Como Aprendi o Português e Outras Histórias. A primeira história desse livro é que ele teve a vida dele salva literalmente por causa da língua portuguesa. Ele conta, né, que ele fazia já uma faculdade de filologia lá em Budapeste, isso na década de 30, e os colegas dele estudavam copta, né, Babilônio antigo, siríaco, e ele resolveu estudar português. Por quê? Porque ele viu umas pessoas falando português e para ele diz assim, é como se fosse uma língua de passarinhos. Sabe? Ele gostou do som que ele ouvia, embora ele não compreendesse nada, ele gostou e resolveu aprender português. E aí ele estava em Paris, ele conta que comprou um dicionário alemão-português, ele é húngaro, falava alemão, né, e pegou esse dicionário alemão-português e comprou um livro de poesias de um poeta brasileiro, não me lembro o nome, pegou uma poesia, Paulo Ronay, com acento agudo no O, pegou o livro, né, de poesias, ele falou, eu comecei às 10, às 5 horas, eu tinha traduzido minha primeira poesia do português para o húngaro, e aí foi publicada numa revista especializada de lá. Então ele começou, né, a aprender o português e ter contato com escritores brasileiros, e aí veio o Hitler, né? Segunda Guerra Mundial, ele, judeu, foi preso num campo de concentração. Os escritores que ele conhecia aqui no Brasil intercederam junto ao Getúlio Vargas, que concedeu a ele um passaporte brasileiro, e com o passaporte brasileiro ele pôde sair do campo de concentração e vir para o Brasil. E ficou aqui no Brasil, morreu aqui no Brasil, né? É interessante que ele conta que ele, na vinda, ele parou em Portugal, e quando chegou em Portugal, ele ficou abismado, triste, porque ele pensava que sabia português, mas ninguém entendia ele falando, e ele não entendia os portugueses falando. E os portugueses falaram, fala inglês com a gente, e ele falava inglês também, né? Mas aí, quando ele chegou aqui no Brasil, desembarcou na Praça Mauá, ele descobriu, alegre, com o barqueiro que trouxe ele do navio para o cais, que ele sabia português junto com a mala que o barqueiro roubou dele. Já naquela época no Rio de Janeiro, né? Bom, irmãos, mas esse Paulo Ronay, ele dizia o seguinte, a vida não tem sentido, mas deve ser vivida como se tivesse. Então, diante de tudo isso, nós podemos dizer realmente, os calvinistas dizem que quando nós olhamos muitas vezes para a vida, ela parece não ter sentido. Parece não ter sentido. Mas ela tem. Por trás desse caos aparente, né,
Deus, o tapeceiro está tecendo o seu tapete. E, e nós gosto dessa ilustração. Não sei quantos já foram lá no Espraiado ver os tapetes das tapeceiras do Espraiado. São tapetes que são até caros agora, né? Mas pelo avesso é só um emaranhado de fios. Você só consegue ver o desenho quando você olha de cima. Assim, o outro lado não. Nós estamos aqui, né, olhando para cima e nós só vemos muitas vezes um emaranhado de fios. Às vezes Deus pode abrir a cortina e fechar logo depois para que a gente tenha uma noção de certas coisas, né? Mas frequentemente nós vemos de baixo para cima. Quando nós estivermos lá, nós vamos ver de cima para baixo, nós vamos ver realmente que tudo tem sentido, né? Mas, voltando aqui para o texto, nesse contexto, quero hoje comentar um diálogo entre um jovem cristão favelado e um membro da minha igreja. Esse jovem cristão favelado é um rapaz, é WJ, né? Não sei, que está no Instagram, e o membro da minha igreja é o Henrique. Henrique lá no Instagram, né, dialogando com ele. O jovem favelado criticou as manifestações de alegria de cristãos pelo sucesso da operação policial que resultou na morte de cerca de 120 narcoterroristas. Esse é realmente o termo mais preciso, são terroristas, sim. O nosso jovem irmão disse que os cristãos não deveriam se alegrar por causa da morte de ninguém. E acrescentou que Ezequiel diz que nem Deus tem prazer na morte do ímpio. O Henrique respondeu mostrando que em Ezequiel 33 é Deus falando ao povo da aliança e que Deus não tem prazer na morte daqueles que dentro do pacto se desviam. E lembrou ao jovem que quando todo o exército egípcio pereceu nas águas do Mar Vermelho, Miriam não cantou uma canção de lamento pelos egípcios que morreram, mas dançou com as mulheres de Israel, comemorando o que Deus tinha realizado. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. De fato, há nas Escrituras muitas expressões de santa alegria pela morte dos ímpios e pelo triunfo da justiça e da bondade. Podemos ver Débora celebrando a derrota de Sísera. Assim, Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta na sua força. Juízes 5:31. Vemos também as mulheres celebrando a morte dos filisteus pelas mãos de Davi, em 1 Samuel 18, versos 6 em diante. Vemos no livro de Esther a origem da festa do Purim, quando os judeus, abre aspas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal e feriram a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição. E fizeram dos seus inimigos o que quiseram, e tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. O livro dos Salmos contém muitas expressões que certamente feririam os sensíveis ouvidos dos pacifistas. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio. O livro de Provérbios afirma: no bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Provérbios 11:10. Em Apocalipse, um anjo conclama após a queda de Babilônia: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já julgou Deus a vossa causa quanto a ela. Apocalipse 18:20. Quanto a esse versículo, Jonathan Edwards escreveu: os santos no céu verão o juízo de Deus e o louvarão quando ele executar justiça. Sim, existe uma diferença entre sentir prazer pessoal quando alguém nos persegue no trabalho, na família ou na comunidade pelo fato de sermos crentes, cai em alguma situação. Não te alegres quando cair o teu inimigo, Provérbios 24:17. Mas devemos e podemos
nos alegrar quando Deus manifesta a sua justiça e exalta o seu nome. Matthew Henry, em seu comentário no Salmo 58, nos lembra: a alegria dos santos na destruição dos ímpios é uma alegria santa, pois diz respeito à glória de Deus e não à ruína do homem. Em resumo, devemos nos alegrar quando o até quando. Senhor, até quando verás isto? Salmo 35, 17. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Salmo 74, 10. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Salmo 79, 5 e 6. Até quando, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Salmo 94, 3. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Abacuque 1, 2. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Então, quando todos esses, até quando forem respondidos pela manifestação gloriosa da justiça de Deus, então o justo se alegrará quando vir a vingança e lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Salmo 58, 10 e 11. E eu terminei orando aqui, uma oração escrita. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com o pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Sejam eles como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o caminho deles tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Ó Deus, julgue os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado, e esmague ao opressor. Em nome de Jesus. Amém. Todas essas frases aqui citadas são trechos dos Salmos, né? E são orações que nós podemos fazer e nós devemos fazer. E eu queria ler também mais um texto aqui que me veio à mente quando essa imagem daquela mãe com os 3 filhinhos pequenos, né, estava ali nas mãos desses brutos, desses ignorantes, né, desses homens que estavam matando e servindo ao diabo, dizendo que serviam a Deus, mas servindo ao diabo. E eu lembrei dessa carta que a mãe de uma publicitária que foi morta na cidade de Goiânia no ano de 2009, ela escreveu uma carta para o pastor Caio Fábio, na época ainda estava, né, não estava do jeito que está hoje. Ela escreveu uma carta, eu vou ler a carta e vou ler também a resposta que ele deu, que eu acho magistral, acho bíblica, acho profunda. Eu acho que ela retrata exatamente o que eu gostaria de dizer para os irmãos quando nós falamos na semana passada que nós precisamos compreender essa doutrina da soberania de Deus para que a gente possa entender também o restante da carta do apóstolo Paulo. E dentro dessa soberania de Deus, o propósito final, para que nós estamos aqui. Não é? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é? Anápolis, 29 de setembro de 2009, para o querido pastor Caio Fábio. Eu sou uma mãe que acaba de perder uma filha linda, maravilhosa, de 26 anos, com apenas 5 meses de casada. Hoje faz 7 dias que a perdemos. Ela era poesia, cor, música e sensibilidade. Nós somos uma família que conheceu Jesus quando as nossas 3 meninas tinham entre 3 e 8 anos.
Passamos por grandes lutas e desafios e congregamos na Igreja Presbiteriana, setor sul de Anápolis. Caio Fábio, seguimos os seus passos todas as vezes que você esteve por aqui. Na quarta-feira passada, por volta das 13 horas, meu marido falou que tínhamos que ir para Goiânia, porque a nossa filha do meio, a Poliana, tinha desaparecido. As minhas pernas sumiram, mas eu me levantei e entrei no carro para ir para Goiânia, pois ela morava lá e estava casada e feliz. Apenas com 26 anos, a publicitária mais conhecida da cidade, por causa da sua alegria e capacidade de incentivar empresários a acreditarem em seus próprios negócios. Os homens da família foram para a delegacia e nós, as mulheres da família, ficamos 30 horas orando, clamando a Deus e esperando o pedido de resgate, tendo em vista que o carro já havia sido encontrado com os seus pertences dentro e o mesmo havia sido queimado para apagar provas e digitais, dificultando o trabalho da polícia. Oramos sem cessar e ouvimos e lemos a palavra e tivemos a certeza de que o resgate seria pedido e esperamos ela voltar para nós com a sua tremenda capacidade poética e criativa e como uma menina apaixonada por Jesus, ela ainda escreveria um livro para promover quebrantamento e conversão de muitas vidas. A única palavra que eu queria ouvir nessas 30 horas de vigília e aflição e angústia profunda era: a encontraram. Ou um toque de telefone com o pedido de resgate. Finalmente, alguém entra naquela casa onde estávamos, amigos e parentes, amontoados na sala, escorregando do sofá para o chão, e então ouvimos: foi encontrada. Mas foi encontrada morta, com 2 tiros. Acabei de ler sobre o amor do pai que agradece a Deus por saber que seu filho, para ficar livre desse mundo tenebroso, foi chamado por Jesus. Não consigo, nesse momento, ter este mesmo sentimento de gratidão, porque tenho certeza de que não era esse o desejo dela também. Todos nós estávamos fazendo uma campanha de oração e eu sei quais eram os planos dela para o futuro. Planos de paz, de criação, de crescimento, para que o mundo conhecesse o talento gratuito que o Senhor mesmo lhe deu. Não posso considerar que a minha não aceitação é egoísta. Ela queria viver aqui com seu querido marido, a lua de mel que a esperou por 8 anos. Ela queria ter filhinhos e levá-los para jogar bola com o avô que não teve meninos, só meninas. Ela queria realizar sonhos comunitários. E agora, eu entendi a resposta que deram para o Mano, mas voltar a falar com Deus está difícil demais. Ainda não sabemos quem foi o sujeito que atirou nela, mas eu não posso acreditar que foi a vontade de Deus. Se foi o ódio do inimigo das nossas vidas, eu pergunto, por que Jesus deixou assassinos interromperem a caminhada de uma mensageira de Deus? Resposta. Minha irmã amada, graça e paz. Do meu ponto de vista, Adão não deveria ter pecado. Caim não deveria ter matado Abel. Os filhos de Caim não deveriam ter construído Babel. Cão não deveria ter visto a nudez do seu pai. Abraão não deveria ter gerado filho da sua serva Agar. Jacó não deveria ter enganado Esaú e nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas. Os filhos de Jacó não deveriam ter traído José. Moisés deveria ter entrado na terra de Canaã. A filha de Jefté não deveria ter sido morta pelo voto do pai. Sansão não deveria ter morrido daquele jeito. Davi não deveria ter surtado nunca e, por isso, não deveria ter perdido nenhum filho. Isaías não deveria ter sido cerrado ao meio. A mulher de Ezequias não deveria ter sido morta como uma parábola para ensinar os incrédulos. Oséias não deveria ter sido tão infeliz no casamento. Os inocentes deveriam ter sido poupados de todas as chacinas. Nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos. Nenhuma mãe jamais deveria ter comido seus filhos no auge da fome. João Batista deveria ter vivido uma vida longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça, em razão de não vou usar aqui o termo que ele usou, de um traseiro bonitinho. Jesus, o Verbo, a palavra, não deveria ter sido morto. A ressurreição não deveria ter sido tão discreta. Os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido mortos por nenhum capricho, e todos foram.
Paulo não deveria ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam dele. Milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morrido uma morte sem sentido, banal, enquanto os maus prosperam, enquanto a injustiça foge do juízo, enquanto a verdade é pisoteada, enquanto a maldade se torna poder, enquanto gente boa some sem explicações. Sim, entregue à minha visão menor do que a de uma ameba e mais egoísta do que eu mesmo consigo discernir, eu poderia consertar o mundo, impedir todas as injustiças, ajudar Deus a ser Deus, determinar o melhor para o mundo, para os meus filhos, para a minha vida, enfim, eu entregue a mim mesmo, seria tão cheio de boas ideias que ninguém que eu amasse morreria. Sim, ninguém. E se morresse, seria com o meu consentimento, entendimento, compreensão e apoio a Deus na sua soberania. Ah, se eu fosse o Deus do mundo, ninguém morreria. Ou então, ninguém que eu gostasse. E da minha casa, certamente ninguém morreria, não enquanto eu estivesse vivo. Eu, todavia, há muito aceitei e vi, de fato, que não vejo. Percebi que, de fato, não discerno. Entendi minha limitação de entendimento. Constatei que meu melhor amor é ainda por mim mesmo e por meus sonhos. Aprendi que meus amores são meus e, por minha causa, pois, morre o vizinho. Desculpe, aprendi que meus amores são meus e por minha causa. Pois morre o vizinho e não sinto. Morre o jovem da esquina e logo o esqueço. Milhares são vitimados e eu apenas lamento. O mundo acaba em vários lugares e eu agradeço que não seja aqui. E aqui é onde moro, onde eu vivo. E aqui não posso conceber que aconteça o que no restante do mundo inteiro acontece. O que não dá é para sofrer, em nome da sua filha, os sofrimentos que ela não está sofrendo. Sim, pois você queria ver sua filha casada e feliz no casamento, tendo filhos, se realizando profissionalmente, etc. Esses são os seus sonhos. E um dia foram os dela. Mas saiba, agora já não são mais sonhos dela, mas apenas seus, por e para ela. Hoje, para ela, o melhor marido é névoa perto da glória. A melhor lua de mel é amarga se comparada à alegria que ela está tendo agora. Os filhos mais lindos são miragens quando comparados aos encontros de amor que ela está tendo. As realizações profissionais que lhe orgulhariam hoje e agora para ela são as canseiras e os enfados que cessaram. O problema é que você não teve tempo para se realizar nela. É claro que a dor é indescritível, e ninguém pode dizer que não conheço tal dor, mais de uma vez. Todavia, é como pai que perdeu filho, como filho que perdeu pai, como irmão que perdeu irmão, como amigo que já perdeu muitos amigos, que lhe digo que meus sentimentos seriam todos como os seus, não fosse o fato de que discernir faz tempo que a maior dor dos enlutados é ainda egoísmo pelo outro, cuja alegria está plena, mas não a nós. E também vi que tais sentimentos são todos o resultado de minha vontade, de me ter nos meus filhos, de me reproduzir neles e assistir tal fato, ou seja, descobri com toda a honestidade que minha frustração era não poder gozar a vida neles, nos que se foram. Entretanto, hoje o que lhe digo parece sem coração e fácil de dizer, mas não é. O que é então que me faz dizer o que digo? Ora, é a simples coerência com a fé que professamos, é a simples coerência com Jesus, é a simples coerência com a existência que mata os homens dos quais o mundo não é digno, é a coerência com João Batista, que não era inferior ao meu filho Lucas e mesmo assim morreu por um capricho. O que posso lhe dizer é que somente a transcendência da fé que se projeta para a vida, que é, sim, somente tal poder que pode nos fazer vencer a dor, a qual, por mais legítima que seja, sempre mistura amor e egoísmo, sempre mistura fé com privilégio, sempre crê que a vida eterna é uma belezinha apenas quando a gente estiver caquético. Leia os evangelhos e veja se é justo você pensar que a vida dos discípulos de Jesus esteja para além da calamidade. Sei que no momento a minha resposta chega a você como vinagre na ferida. Infelizmente, no entanto, não tenho consolações vazias. E nem digo a ninguém o que Jesus jamais disse.
Jesus nunca consolou ninguém dizendo: que pena, foi tão novinho. Na realidade, ao olhar o mundo, mais creio e internalizo como verdade a declaração que diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que digo, você não entende agora, mas compreenderá depois. É justo e sadio chorar os nossos amados. O que não é certo é perguntar por que, em um mundo que mata tanto todos os dias, gente que amamos também possa e venha a morrer. Além disso, o fato de ter sido um sequestro seguido de assassinato, do ponto de vista de Jesus, não muda nada, posto que lhe tenham falado das desgraças e maldades praticadas por Pilato, ou do acidente idiota na Torre de Siloé, e a tais narrativas ele não acrescentou nada em especial, visto que dele não se tem havido um oh, ou um oh, ou um que coisa. Não, ele apenas disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O fato é que Jesus não tem misericórdia e pena por ninguém que esteja partindo deste mundo para a morada do Pai. Você teria? Sinto saudades. Choro. Abraço as memórias. Beijo meu filho no meu coração todos os dias, mas não o traria de volta se pudesse. Sim, jamais desejaria a ele tal maldade de tê-lo de volta a esse mundo, uma vez que dele meu filho esteja livre para sempre. Você acha mesmo que o sucesso publicitário é para comparar com o nome dela publicado no livro da vida? Seu olhar, querida irmã, está enterrado neste mundo. E por isso fica impossível hoje para você o alegrar-se na glória de Deus. Entretanto, eu lhe digo, se tais perdas não nos projetarem para Deus, pelo menos pelo afeto eternizado por filhos que já se foram para a casa eterna, pergunto, quando então se amará a eternidade ainda vivendo neste mundo? Será que um crente só deseja e celebra a eternidade quando o câncer já comeu tantos órgãos que a dor é tão desesperadora que a pessoa quer ir para Deus, não por Deus, mas apenas para ficar livre da dor? É mesmo assim? Deus é apenas uma alternativa ao desespero, da dor sem cura neste mundo? Ora, se é assim, Deus ainda não é amado por nós. Chore, 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 pois dói demais. Mas chore enquanto vê sua filha em glória, e, portanto, ao chorar, chore por você e não por ela, posto que, se ela visse você lamentando a glória dela, ela lhe diria: Mãe, você não viveu para a minha felicidade? Então, por que se entristece com a minha felicidade plena em Deus? Além do que já disse, não tenho nada para dizer a ninguém, nem a você, minha amada irmã, no Evangelho e no luto. Entretanto, sei que somente o Espírito Santo pode tornar alguém apto para compreender estas coisas e se consolar com tais realidades invisíveis. Oro por você e pela sua casa. Oro pelo seu genro. Oro para que vocês se gloriem na esperança da glória de Deus, conforme se mande que seja para quem de fato crê em tudo o que confessa como fé em tempos de bonança. Receba meu amor e minha solidariedade. Naquele que ama os nossos filhos, mais do que em nosso egoísmo, a gente consegue conceber o que seja o amor. 30 de setembro de 2009. Irmãos, não tenho mais nada a acrescentar, a não ser essas palavras que possam cair profundamente no nosso coração. Possamos olhar para a eternidade e saber que a vida tem sentido, que Deus nos governa e que, conforme nós aprendemos, né, no grupo, a morte de cada filho de Deus é custosa para ele também. Vamos ficar de pé? Pai Celeste, que estas palavras, Senhor Deus, sejam acompanhadas do poder e da consolação do Teu Santo Espírito, e que, ao olhar, Senhor Deus, para esses santos mártires, para essas pessoas que foram tão pobres nesta vida, Senhor Deus, para essas mães que partiram junto com seus filhos em sofrimento, em agonia e dor, Pai Santo, que tenhamos, Senhor Deus, a capacidade, Senhor, de olhar além dessas brutalidades, Senhor Deus, deste mundo. Olhar além do calor, do sangue. Olhar, Senhor Deus, além da dor. Vê-los, Pai, assentados junto contigo, na glória. Assentados, Senhor Deus, no seu descanso. Entraram, Senhor Deus, no descanso.
Já as suas obras os acompanham, Senhor Deus, e eles são bem-aventurados, Pai. E que possamos, todos nós, olhar, Senhor Deus, para o invisível, como Moisés, que olhou para o invisível e preferiu, Senhor, os vitupérios do povo de Deus a gozar dos prazeres transitórios do pecado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela rica esperança que cada filho teu tem. Muito obrigado, Senhor Deus, pela certeza da vida eterna, da eternidade, pela certeza de um novo céu e de uma nova terra, Senhor Deus. E eu quero te agradecer por esses meus irmãos que foram mortos, porque eles foram aqueles que foram mortos e não aqueles que mataram, porque eles foram aqueles que sofreram e não aqueles que infligiram sofrimento, Senhor Deus, porque aqueles que foram aqueles que foram perseguidos, Senhor Deus, e não aqueles que perseguiram. Porque eles foram aqueles, Senhor Deus, dos quais a tua palavra diz, homens e mulheres, crianças, dos quais o mundo não era digno, Senhor Deus, mas são dignos de ti. Nós te louvamos, Senhor Deus, por isso. E te pedimos, Pai, que o Senhor, mais do que conforte os nossos corações, que o Senhor nos dê uma alegria indizível, incompreensível, na certeza, Senhor Deus, de que eles que partiram são igreja triunfante, Senhor Deus. Venceram e triunfaram com o Senhor. Nós te louvamos no nome de Jesus, que vive e que reina e que é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, que crê em ti, ainda que morra, viverá. Nós te louvamos, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém.